inteiramente a Jesus. Amém, vamos poder sentar. Boa noite, glória a Deus. A paz de Cristo. Eu vou pegar mais um tempinho de vocês, mas espero que Deus possa estar falando aqui através de mim, porque na nossa vida uma coisa é certa, né? Nós vamos morrer. Você sabia disso? Nós vamos morrer. E a palavra de Deus diz que existe dois tipos de morte. Existe a morte física, que eu morro fisicamente. Também existe a morte espiritual. A morte espiritual é aquela morte que você fica separado de Deus eternamente. E a morte física é quando você morre e o espírito que tem dentro de você, ele sai. Os cristãos, quando eles se entregam a Jesus, há o Espírito de Deus envolvendo o espírito do cristão, dando vida àquele espírito. Já a pessoa que está em pecado, ela não tem o Espírito de Deus envolvido na vida dele. Então, quantas pessoas estão por aí no mundo, falecem, muitas delas vão ter uma condenação eterna. Não é porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus ela deixa claro. Você sabia que a cada 3 segundos, está morrendo 102 pessoas no mundo? Essas pessoas, ela pode estar sendo sorteada a ver a face de Deus, ou está sendo transportada para uma pensão eterna, no rumo eterno. Então, a Bíblia, ela fala sobre esse ponto. O ponto que cada um de nós devemos estar dia a dia sendo vigilante e vivendo uma vida para agradar a Deus, saindo dia por dia deste mundo. Então eu queria convidar a cada um de nós a abrir Lucas, capítulo 16. A vida em pecado é uma vida que deixa o homem espiritualmente separado de Deus. Capítulo 16, versículo 19. Deixa o homem totalmente separado de Deus. Em Isaías diz o seguinte, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos, que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, o nosso pecado, ele faz uma separação entre nós e Deus. E aqui em Lucas, nós vamos ver
fator de dois homens. Um vivia uma vida espiritualmente morta. Mas esse homem era um homem de posse, esse homem era um homem rico, e esse homem, ele todo dia vivia na prática da orgia. Aqui diz que todo dia ele se regalava, as vestes dele todo dia eram mudadas, e ele dava banquetes grandes, e fazia as pessoas lá viver aquela vida. E simbolicamente todos nós eram nascidos de Deus. Todos nós eram filhos de Abraão. Só que um desses homens, ele era um mendigo, que vivia se alimentando das migalhas que caíam da mesa daquele rico. Vivia uma vida assim. Mas, como ele era filho de Abraão, ele estava pensando naquela vida e na vida que tinha por vir. Então é isso, irmão. Cada um de nós devemos pensar. Cada um de nós devemos ver a nossa vida como realmente nós estamos andando no nosso dia a dia. E se realmente nós estamos unidos juntamente com Deus. Porque o escritor de Hebreus, ele vai falar uma coisa interessante. Quando o homem morre, juntamente vem o juízo diante daquela pessoa. Então é preciso, irmão, que cada um de nós comece a viver uma vida realmente piedosa e sabendo que a qualquer momento Jesus ele vem, ou senão você vai ao encontro dele, porque o que tem de perigo no meio do mundo é grande. E Jesus, como foi bem falado, ele morreu na cruz para tirar nossos pecados, para que ele possa habitar na nossa vida e assim a gente viver uma vida eterna com ele. Essa é a vontade de Deus. Os profetas, Deus falando através de Ezequiel, dizendo que Deus ele não se alegra com a morte. Ele não fica alegre quando uma pessoa dessa morre. E hoje a vida do ser humano não está valendo nada. A vida do ser humano, ela não está valendo nada. Eu assisti umas reportagens que essa semana as mulheres estão fazendo coisas que os homens faziam. Estão roubando, estão se metendo em coisas que não devem. Estão morrendo de duas, uma vez, baleado. Por quê? Porque a própria palavra diz: filhos, obedecendo aos pais, para que teus dias sejam longos na terra. Quando o filho ele não dá ouvido aos pais, os dias dele na terra estão sendo abreviados, estão sendo poucos. O que você vê aí, os caras não chegam a 23 anos. Não chegam a 23 anos. São ceifados, são tirados. A palavra de Deus diz que Satanás ele foi preso por 1000 anos que passou. Mas depois daqueles 1000 anos, ele foi solto, irmão. E a Bíblia fala que o dia dele aqui na terra é pouco. E ele está irado. Isso que está acontecendo
ao nosso derredor. Nós somos igreja do Senhor, baluarte da verdade. Pessoas que podem conduzir uma pessoa, de mostrar o caminho é esse, irmão, você deve andar. A gente não pode carregar o irmão no caminho, mas a gente pode dizer o caminho é esse, me segue. Enquanto eu estiver seguindo o caminho é estreito, o caminho é apertado. E são poucos os que encontram este caminho. Então vamos comigo aqui para o capítulo 16, ver essa história que Jesus falou. Jesus falou aqui que existe o inferno. Existe o inferno. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas e caía da mesa do rico. Até os cães vinham e lambiam as suas úlceras. Versículo 22. Aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ponto. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Era como ele estivesse embaixo aqui e olhando lá para cima, viu lá Lázaro no seio de Abraão. E lá ele estava sendo consolado. Então é isso que acontece agora, nesses momentos que eu estou batendo aqui o dedo, as pessoas estão por aí morrendo. E para onde elas realmente estão indo? Elas estão indo para o seio de Abraão ou estão sofrendo eternamente no inferno? Tem algumas doutrinas que elas vão contra os ensinamentos de Deus. Umas são os catecistas, que são os espíritas. Eles acreditam que existe encarnação. Se você cometeu algum mal muito grande, você vai encarnar outra vez e vai se tornar uma pessoa melhor. Mas você vê as estatísticas que está acontecendo no nosso meio. Os jovens não estão se tornando adultos, eles estão sendo cefados, estão sendo mortos. Então essa doutrina da encarnação é uma tremenda mentira. E outra doutrina, muito antiga, é a doutrina do purgatório. Que você morreu aqui, mas você vai ser expurgado lá. E lá você vai passar um tempo de sofrimento. Enquanto as pessoas aqui vão fazer orações para você sair daquele local e vir para um local melhor. Também essa doutrina aqui que Jesus ele vai falar que não tem como ninguém sair desse local. Não tem como, se você morrer mal, sem Cristo, você vai ficar sofrendo eternamente. Mas se você morrer em Cristo, você vai viver uma vida eternamente no seio de Deus.
Veja comigo, versículo 23. No inferno, deixando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque estou aqui atormentado nessas chamas. Sabe o que está ensinando aqui, irmão? O Criador do céu, o Criador da terra, está ensinando aqui, dizendo que existe inferno. Existe um outro lado aí, irmão, na nossa cara. Mas Deus é tão maravilhoso que não faz nós olhar e nem saber o dia que a gente vai morrer. Mas Ele nos manda se preparar, estar vigilante a cada momento. A cada momento. Você não sabe o dia do seu chamamento. Você não sabe o momento que você vai, irmão, e se encontrar com Deus. Nós devemos estar a cada momento se ajeitando. Se eu tenho falha na minha vida, e eu sei que eu estou prestes a morrer. Por que eu estou prestes a morrer? Porque eu já tenho 58 anos. A tendência é eu ficar mais velho. Quanto mais velho eu fico, mais perto eu estou chegando perto do meu Senhor. Mas como eu estou? O que eu estou fazendo através desse corpo que Deus me deu? A palavra de Deus diz que Deus vai julgar. Ele julgará tudo o que nós estamos fazendo através do nosso corpo. Segundo Coríntios 5:10, Deus vai julgar tudo que eu estou fazendo através do corpo. E aqui a gente vê esse julgamento. Que o River estava vivendo uma vida, mano, regalando, curtindo, brincando de todo jeito, se prostituindo, pegando várias mulheres, porque na festa daqueles reis existia grande lisonjia. Como é que eu provo isso? Você vai lá para João Batista. Tinha uma filha da Herodiana lá, dançando, praticamente pelado. E o rei ficou babando e disse: pegue todo o que tem aqui no meu reino, metade do meu reino eu te dou. Como João foi em cima do adultério dele lá, o que aconteceu? Pede a cabeça de João. Então a gente vê, irmão, que nessas festas desse mundo é uma festa de ilusão, é uma festa da carne, é uma festa que faz o homem ficar separado de Deus. Vamos comigo ainda. Então ele chega e olha e clama. Mas o clamor dele aqui vai ser tarde demais. Versículo 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pai, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe o dedo na água, a ponta do dedo, e refresque a língua, porque estou atormentado dessa chama.
que ele vai dizer? Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. É interessante que a gente vê aqui dizendo que nós, plural, a palavra está dizendo que nós, lá do lado de Ser de Abraão, nós não podemos passar para mais outro aí do outro lado. Isso eu estou dizendo, irmão, que a cada 3 segundos está morrendo 102 pessoas. Um do dois lados está ficando lotado, está ficando cheio. Para onde você está querendo ir? Como você está vivendo a vida que Jesus morreu por você? Como você está vivendo? Pense nisso, irmão. Porque esse é o momento da gente pedir misericórdia. Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, tem misericórdia de mim, me ajuda. Me tira dessa situação que eu estou vivendo. Essa é misericórdia. Enquanto há esperança. Enquanto há esperança. Irmão, depois a gente fecha os olhos. O corpo, ele fica sem o espírito. O pó volta ao pó. E o espírito vai voltar a Deus. O fogo. Mas, como você está tratando esse espírito? Querido. Continuando, irmão. Versículo 25 e 5. Versículo 5. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para nós outros não podem, e nem de lá passa para nós outros. Então, ele faz uma réplica. Então ele replicou: Pai, eu te imploro que mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que me dê testemunho, a fim de não vir também para este lugar de tormento. A gente vê aqui que o camarada tem consciência. Ele tem consciência que ele tem o quê? 5 irmãos na mesma vida mundana que ele estava vivendo. E fica preocupado. Veja que ele estava no lado espiritual. Ele estava num canto que ele não podia mais sair. Mas aí ele olhou e disse: meus irmãos, eu não quero que meus irmãos venham para cá. Eu não quero que meus irmãos venham para cá. As nossas mães, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos. Se a gente diz que é amigo e não tem coragem de falar a verdade, dizer que é crente, dizer que é cristão, dizer que marcha esse caminho que está levando, é o caminho que pode se acabar. Não tem, irmão, mais igreja falando sobre o inferno. Não tem. Não tem. E quem está falando aqui é Jesus. Jesus, ele está deixando claro que existe o outro lado. Existe
encanto que a pessoa vai ficar sofrendo eternamente. Respondeu Abraão, versículo 21. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com ele, se arrependerão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvir aos que estão vivos lá, Moisés, os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Essa pessoa que ressuscitou dos mortos, que o próprio Jesus estava falando praticamente dele mesmo, ele está lhe persuadindo a sair da vida de pecado que você está vivendo. Porque o pecado é uma separação eterna. Quando o pecado entrou no mundo, que é a morte espiritual. A primeira palavra que a gente vê sobre morte é no livro de Gênesis, capítulo 3, onde o pecado entrou. Deus falando para o casal: olha, eu vou colocar aqui uma planta. Vocês podem comer de tudo, mas essa daqui vocês não podem comer. No dia que vocês comerem essa planta, vocês vão morrer. E eles não entenderam. Só pediu um mandamento. Só que a mulher foi lá, pegou um fruto, comeu e deu uma vida. O grande problema que entrou no mundo do pecado, eles foram separados da presença de Deus, eles foram expulsos, eles saíram do jardim. E Deus disse: eu não quero mais vocês aqui no jardim. Eu perdoo, eu faço festa para vocês, eu mato o animal aqui para sacrificar pelo pecado de vocês, mas eu vou fazer vocês ficar fora do jardim. E eles ficaram. Abraão ainda viveu 930 anos e morreu. Nós, irmãos, nós temos no máximo aqui na terra de vivência 120 anos. Dentro desse período vai acontecer o quê? Catarata, vão ficar morto. E como é que eu vou me converter se eu ouvir a palavra de Deus? E aí, irmão, a tendência é essa. Então vamos apressar a caminhada. Vamos ver como realmente nós estamos andando. Ponto 3 aqui, irmão. Vamos para Mateus 24, voltando um pouquinho. Devemos estar apressando a vida do Senhor. Devemos ficar uma vida realmente vigilante, porque a qualquer momento o Senhor vem. Então, por que, irmão, tu sempre prega sobre o inferno, sobre o pecado, sobre santidade, sobre que Deus é justo? É porque, irmão, nossa vida é passageira, nossa vida é contingente. Mateus 24, versículo 42. Diz assim a palavra de Deus: portanto, Jesus está falando aqui da vida dele. Portanto, vigiai,
porque não sabem em que dia veio o Senhor. Mas considera isso. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombado sua casa. Por isso, ficai vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, a hora que não espera, o Filho do Homem virá. A hora. Jesus está falando aqui da vida dele. E a vida dele, irmão, é a qualidade de vida que nós temos diante dele. Como nós estamos. Como nós estamos. Pedro, o apóstolo Pedro, ele falou sobre a vida de Jesus e a destruição desse planeta. O que vai acontecer? Esse planeta, segundo a palavra de Deus, ele está separado para o dia do fogo. Vai queimar todo o planeta. No momento que queimar todo o planeta, de um fogo do céu, de um fogo debaixo do chão, o pessoal aí vai passar por um sofrimento grande. Mas a igreja, ela vai ser tirada antes de tudo isso e vai falar. Esperar essas pessoas virar espírito para estar diante de Deus. Mas Pedro, ele deixa uma coisa bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Capítulo 3 de 2 Pedro. É só 3 versículos. Ele diz no versículo 3. Versículo 10 ao 13 diz assim: virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor, o qual o céu passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim, deveis ser tais como quem vive em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual o céu incendiário serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Então, o que tem para nós? Devemos estar vivendo uma vida santa, procedendo na santidade. E como eu me santifico, irmão? Como eu posso me santificar? Você que ainda não foi santificado, é através da morte de Cristo, é através do sepultamento de Cristo e é através da ressurreição dele. É no momento que você entra dentro de uma água, e aquela água vai simbolizar o sangue de Cristo. E naquele momento que você é baixado, você está morrendo para o mundo. Aqueles seus pecados que você cometeu na barbaridade da sua vida, desde o momento que você começou a discernir sobre o bem e o mal, aqueles pecados são perdoados. E o Espírito Santo vai entrar no seu corpo. Só dessa vida. Porque aquela água vai simbolizar o sangue de Cristo. E no momento que você é levantado, você se torna uma pessoa ressuscitada juntamente com Cristo. Você tem uma aliança com Deus. Você passa a não ser mais criatura, mas agora filho e cordeiro com Jesus Cristo. Essa é a vontade de Jesus. Ele morreu por cada um de nós, para a gente ser santo,
Mas nós devemos, como ele diz, devemos apressar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo em santidade e honra. Amém? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sempre então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Obrigado, irmão, pela mensagem. E fica a pergunta, irmão, para mim e para você. O que é que Deus quer na sua e na minha vida? Salvação ou condenação? Salvação. Então, irmãos, Deus, Ele abre o seu tesouro, o seu conhecimento, e como um Pai amoroso e misericordioso, Ele mostra para nós aquilo que nós não conhecemos. A guerra espiritual. Quando Jesus fala do inferno, não é para nos amedrontar. Ele não quer que nós venhamos para lá. Ele quer nos resgatar como filhos. Ele quer nos trazer a essência da sua imagem e semelhança. Ele entregou seu próprio filho, como o irmão bem falou, foi bem falado, para nos salvar, nos perdoar. Porque Cristo veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. E o que Deus, irmãos, quis falar para mim e para você essa noite é sobre a salvação. O perdão do meu e do seu pecado, a cura do mal que nós temos e nos livrar da morte eterna. Pois a vontade de Deus é a vida. O salário do pecado é a morte. Nós temos uma dívida de vida. Pecamos e estamos devendo a vida, porque Ele só paga uma vida. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que possamos, irmãos, escolher a Jesus e a vida eterna. Quarta-feira estamos aqui, culto de doutrina, a partir das
7h30 da noite. Sábado, estamos evangelizando aqui, pela vontade de Deus, nos reunir, se organizar e ver como vai funcionar. Convido os irmãos a orar nesse momento. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem em íntimo e particular para cada um de nós. Muito obrigado pelo Senhor nos alertar. Muito obrigado pelo Senhor cuidar de nós, nos proteger, Senhor Deus, e nos ensinando, nos conduzindo como nós devemos andar, Senhor Deus, enquanto estamos com vida. Senhor, nós só podemos ter alguma atitude de mudança enquanto pudermos te achar. A tua palavra diz: buscar a ti, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aquele rico estava todo dia se preocupando com a sua vaidade e com o seu orgulho, seu Deus, e com a sua própria pessoa. No momento que ele se deparou no tormento, na tristeza, no final de tudo, ele viu que aquilo não é lugar para ninguém, queria salvar seus irmãos, mas não dava mais tempo, Senhor Deus. Que possamos, Senhor, te procurar enquanto pudermos te achar. O dia é hoje, nós sabemos que não podemos deixar para amanhã. Senhor, abençoa cada pessoa que aqui está, abençoa aqueles que tiveram o desejo e não puderam vir, Senhor Deus. Abençoa os nossos lares, abençoa nossas casas, abençoa nossas causas, Senhor Deus. Toma de conta de nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, Senhor Deus. Seja conosco, pois nós precisamos de Ti. Sem Ti, nós não somos nada. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vai ao Senhor. Vai ao Senhor.